Boa noite. Que a doce paz de Jesus esteja em nossos corações e que nós possamos hoje, mais uma vez, estudarmos o nosso Evangelho para que ele se fortaleça em nossos corações e em nossas atitudes. O nosso tema de hoje é o capítulo 5. Bem-aventurados os aflitos, pois que serão consolados, e o item 14 ao 17, e vamos falar o suicídio e a loucura. Nós vamos tratar hoje de um assunto que talvez nos possibilite a entender por que a criatura humana, filha de Deus, chega a essa condição de loucura até chegar ao ponto de se suicidar. Mas nós vamos fazer umas perguntas para vocês sobre os opostos. Se nós falarmos de saúde, o oposto seria doença. Se nós falássemos de verde, o oposto seria o maduro. E se nós falarmos de vida, talvez alguns de nós, talvez a maioria, diga que o oposto seria a morte. Ora, Deus, que é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, jamais iria criar algo que não fosse a perfeição. Então, naturalmente, a morte não existe. A gente parte do princípio que a morte realmente não existe. Então, a resposta à nossa pergunta seria a vida eterna. E a criação do princípio inteligente no universo, o espírito, que vai passando por sucessivas transformações, que é a evolução, ao longo dos milênios, alcança a categoria do ser inteligente da criação. Naturalmente, somos nós, os homens. Então, qual o sentido e a finalidade da vida? Essa é uma pergunta que a gente tem que se fazer, porque tudo na nossa existência física e espiritual gira em torno dessa compreensão. Qual o sentido e a finalidade da vida? Por que vivemos? E a doutrina espírita nos demonstra que fomos criados simples e ignorantes, mas com potenciais para o progresso, em virtude, naturalmente, do nosso livre-arbítrio, da nossa liberdade de escolha. E a vida na carne e a existência terrestre, ela tem uma finalidade elevada, ou seja, nós estamos constantemente, desde o nosso nascimento, como bebê, até a maturidade, nós estamos constantemente buscando essa transformação, esse amadurecimento, essa condição que vai nos possibilitar encarar e vivenciar as atitudes que a vida e as fases que a vida vai nos oferecer. Então, naturalmente, que não chegará para nós, na nossa existência física, somente as coisas boas. Virão para a gente também as coisas negativas. Então, o fato de estarmos aqui na Terra é uma oportunidade abençoada, é uma esperança muito grande de nós podermos nos transformarmos e chegar a essa perfeição a que Deus almeja para a gente. Então, compreender a vida e saber que nós podemos escolher aquilo que nós queremos, nos possibilita a compreensão que nós realmente somos o objetivo da criação.
Pelo fato de termos a liberdade de escolher aquilo que é o melhor para nós, isso nos diferencia dos irracionais. Então, isso é algo que faz com que a gente pense e que a gente possa realmente buscar essa finalidade da nossa existência. E o Espiritismo nos demonstra, e a ciência comprova, que nós temos vidas sucessivas, que nós não estamos aqui pela primeira vez, nem estaremos aqui pela última vez, que nós temos, através da reencarnação, oportunidades de crescimento, dessa transcendência do espírito, que é realmente o objetivo da criação, que é a nossa evolução e a nossa perfeição absoluta. Então, as leis naturais, elas são absolutamente sábias e elas nos conduzem ao bem verdadeiro, ao bem supremo. Então, naturalmente, que a criatura traz em si, na sua própria consciência, essas leis que regem a vida e regem o progresso do ser humano, do ser espiritual que nós somos, de nós espíritos. Então, naturalmente, que se nós consultarmos sempre a nossa consciência, nós vamos realmente estar no caminho certo. E nada mais do que buscar na nossa consciência, né, aquela regra áurea, amar a Deus sobre todas as coisas, o próximo como a si mesmo, fazer aos outros aquilo que gostaríamos que os outros nos fizessem, nós já poderíamos ser felizes aqui na Terra. Nós já poderíamos estar bem aqui na Terra. E por que será que nós não estamos? O que acontece que nós ainda não conseguimos entender o sentido e a finalidade da nossa vida? Por que nós chegamos ao ponto de enlouquecer? Porque nós chegamos ao ponto do suicídio. E aí a gente se pergunta, é uma pergunta que a gente faz. Nós tivemos muito próximo o sobrinho da nossa melhor amiga, com 16 anos, ele deu um tiro na cabeça. No quarto, sozinho. E era um jovem relativamente normal. Era introspectivo, mas ia para o colégio, tinha os seus amigos, ia para o cinema, depois do cinema saía com os colegas, os mais próximos, ia lanchar, e, de repente, a mãe, sentindo falta dele, o encontra agonizando no quarto e ele não consegue chegar ao hospital com vida. E a gente diz, Deus não criou a morte. A morte não existe. Deus criou a vida. Criou a vida para ser valorizada. Então, o que acontece com a criatura humana é justamente essa introspecção dele achar que ele não pode superar nenhuma decepção. E nós estávamos sexta-feira no trabalho. A minha colega de trabalho tem uma tia que é professora, e já tem seus 70 e poucos anos, está aposentada, mas ela dá aula particular para preparação aí para o Enem, para o vestibular, o antigo vestibular, aos jovens. Então, ela chegou lá na loja muito rapidamente para ver a sobrinha e falou assim, não posso demorar, porque eu tenho uma aula agora que eu vou dar em casa. E ela falou assim, de repente ela falou assim,
A gente precisa ter muita atenção com nossos jovens, que ela lida diretamente com eles. E, a maioria das vezes, o jovem de classe média, porque as aulas dela são muito boas e não são baratas. Então, ela falou assim, a gente precisa ter atenção com nossos jovens. Não sei o que está acontecendo com esses pais que querem se realizar em cima dos seus filhos. Aí ela falou assim, eu tenho um menino, um aluno de 17 anos, que eu estava dando aula para ele, dou aula para ele semanalmente, e ele vai na minha casa, e ele falou assim, Glorinha, você tem uma almofada? Ela pensou assim, minha cadeira é aquelas cadeirazinhas, né, de vime, que tem aquelas palhazinhas, será que ele não está confortável? Aí ela falou, tenho. Foi lá, pegou a almofada e deu para ele. Ele botou a almofada em cima da mesa, cruzou os braços e deitou a cabeça. E virou e falou assim, pelo amor de Deus, me dá 15 minutos, porque eu não aguento mais. 15 minutos, eu preciso dormir 15 minutos, porque eu não estou entendendo nada do que você está falando, eu não estou conseguindo nada. E se eu for para casa, meus pais vão me botar para estudar. Eles me botam para estudar o tempo todo. E ela, sem saber o que fazer, falou assim, vamos combinar uma coisa? Agora aqui você estuda. No dia da prova, você leva a sua almofada e chega lá na hora da prova e dorme. Porque aí eu não posso fazer nada. Mas aqui você tem que estudar. E ela falou assim, eu tenho outra jovem, uma menina. E ela reclama a mesma coisa. A menina acorda às 5h30 da manhã, vai para o colégio. Depois do colégio, ela vai para a natação, porque ela é nadadora, disputa as medalhas, passa lá a tarde toda. Quando sai de lá, ela vai para o curso de inglês, e quando sai do curso de inglês, ela vai para a academia, porque ela precisa manter a forma física como nadadora. E ela fala para a professora, para a Glorinha, eu não sei o que os meus pais esperam de mim, mas eu não aguento mais. E a Glorinha diz assim, gente, esses jovens estão se suicidando por causa dos pais. Porque ninguém pode ficar nesse ritmo. E aí a gente se pergunta, é louvável, sempre louvável, o estímulo dos pais aos seus filhos, a educação dos seus filhos, a preparação do futuro profissional. Mas, em momento nenhum, nesse esquema, nessa programação, a gente vê essa preocupação de levar a esses filhos Deus no seu coração. Porque se a vivência humana nos possibilita essa evolução, que é para isso que nós estamos aqui, a finalidade da vida, da existência física, terrena, é a nossa evolução espiritual, essa transcendência do espírito, para a gente cada vez mais conseguir vivenciar o mundo material, sempre objetivando o mundo espiritual. Então, a gente percebe que não só os jovens e as crianças, mas está faltando essa base, está faltando essa valorização. E a doutrina espírita, ao contrário das doutrinas materialistas, ela enfoca sempre o crescimento moral, enquanto as doutrinas materialistas nos dizem e nos propõem que, além dessa vida, não existe nada. Ora, no mundo que nós vivemos, de expiações e provas, e do jeito que a nossa sociedade, que a nossa humanidade anda, nós realmente estamos distantes
da perfeição e da própria felicidade. Por mais que o materialismo diga para nós que a felicidade é a valorização material, o poder e a beleza, nós, como seres racionais, já não aceitamos mais isso. Então, nós vivemos em busca constante dessa felicidade que, muitas vezes, tendo tudo isso, a criatura não consegue alcançar, não consegue encontrar. Então, naturalmente, né, que o ser humano ele foi criado para o bem, para ser correto, para ser incorruptível. E essa é a tarefa da nossa encarnação. E essa tarefa abençoada e esperançosa, a doutrina nos mostra num leque de vidas sucessivas. O que eu não alcancei agora, eu posso alcançar depois. Mas se o nada existe, para que eu vou sofrer se eu posso encurtar o meu sofrimento? Então, hoje, na nossa realidade, na nossa sociedade, o suicídio, em alguns países, é comum. É muito comum. A pessoa tem uma falência financeira, a pessoa passa por uma vergonha, a pessoa desmancha um relacionamento e ela não aguenta tamanha decepção. E dizem as pessoas que trabalham com o suicídio que o suicida não quer morrer. Ele quer matar a dor. Ele quer matar a decepção. E essa consciência da vida futura, ela é um impedimento para que a gente possa chegar ao extremo de uma fuga dessa, de uma ilusão, porque o suicídio nada mais é do que uma ilusão. Então, se ela consegue entender que não vai adiantar, que ela vai sofrer mais ainda, porque o primeiro direito, de todos os direitos naturais do homem, é o direito de viver. Isso é a lei primeira. Então, nós não temos o direito de encurtar a nossa vida. Eu estava estudando a respeito da loucura e estava vendo um depoimento de um louco mesmo, um alienado desse, que naquela época levava choque, fazia aqueles tratamentos, porque a ciência não sabia lidar com esse transtorno ainda, então se tentava-se todos os recursos, o isolamento, os choques, tudo. E ele, depois de desencarnado, ele chega e dá o depoimento, que ele realmente era louco. Mas ele, enquanto espírito já liberto, ele não conseguia entender o porquê daquela loucura. E aí, com o tempo, com o amparo espiritual, ele vai começando a compreender o sentido e a finalidade da vida. E lhe é mostrado para que ele possa entender a encarnação interior dele, do qual ele foi um juiz. E ele foi um juiz perverso. Ele foi um juiz sem justiça, onde o rigor prejudicou muitas e muitas pessoas. Então, nessa encarnação, ele se vê perseguido
por aqueles que não conseguiram perdoar. Então ele entendeu, porque ele era um louco. Não era só a questão física, mas também a questão espiritual. Porque ele dizia, eu sei tudo o que eu faço, eu sabia tudo o que eu fazia, e eu não tinha controle. Então era algo que fugia às possibilidades dele. Então a gente vê que a justiça de Deus, que é sábia e amorosa, ela devolve para cada um aquilo que ele semeou. Então, se a gente consegue entender isso, quando eu estou, na função de um juiz, quando eu estou na função de educador, quando eu estou na função de pai, de mãe, de esposo, de esposa, de amigo, eu tenho que saber me posicionar. Eu tenho que saber o que oferecer àqueles que estão à minha volta para que eu possa contribuir para o meu progresso e para o progresso alheio. Então, essa clareza doutrinária nos faz encarar as decepções da vida de uma forma completamente diferente. E a gente sabe muito bem que o que leva a criatura humana ao desespero, ao suicídio, é justamente o orgulho e o egoísmo. Porque nós pensamos só em nós. Já viu um suicida pensar na família que vai deixar, nas consequências dos atos que ele vai deixar aqui para os seus, para aqueles que o amam? Não, ele não pensa. Ele pensa nele. Eu li uma passagem, é bem recente, o desencarne da companheira, que tinha uma vida material muito boa, mas em algum momento do seu casamento, tinha um filho ainda pequeno, e em algum momento do casamento, ela percebe que o marido estava se encantando por uma mulher. Ela passou, naturalmente, a odiar aquela mulher. E foi articulando uma forma de punir o marido, sem falar nada, sem conversar, sem nada. Foi interiorizando aquilo, e aquilo foi se transformando numa ideia fixa. Então, ela pensava no suicídio com todos os detalhes, com todos os pormenores. Até que um dia, ela tomou lá o veneno e desencarnou. Então, no seu depoimento, ela disse que, a princípio, o desespero foi muito grande, porque ela não se viu morta. E ela ficou ali, ligada ao corpo físico, por muito e muito tempo, porque ela dizia que tinha um laço que prendia o corpo e ela não podia sair. E ela ali se desesperava, e foi ficando. Ouvia o desespero do filho, ouvia o desespero do marido, se desesperava e não podia fazer nada que não fosse sofrer. Até que um dia, ela percebe que aquele laço se rompe. E ela se sentiu livre. Só que nessa hora de liberdade, chegaram alguns espíritos, diz ela, com uma papeleta na mão, como se fossem juízes, e disse assim: você agora precisa ir conosco, porque você infringiu o direito da vida. Você cometeu o maior crime
que a criatura humana pode cometer. Então você vem com a gente. E ela, sem saber nada, sem reconhecer nada, foi levada por eles. E foi jogada realmente numa cela escabrosa, como ela dizia, e ali ela ficou sendo consumida pela dor e pelo sofrimento. Então, aqueles que estavam, né, recebendo essas mensagens, na realidade, uma entrevista, como Kardec fazia, perguntou se ela nunca usou o recurso da prece. E ela disse que sim, algumas vezes. Mas como ela não tinha ligação religiosa, para ela era muito difícil orar de coração. Até que, depois de muito e muito tempo, essas caravanas que socorrem no mundo espiritual, e aí a gente lembra, né, das caravanas de Maria, indo naqueles vales de suicida, recolher essas almas sofridas, esses espíritos sofridos, ela é recolhida por esses grupos. É recolhida, é atendida e começa, né, a ser orientada e esclarecida. E aí ela percebe, ela começa a perceber a grandeza da vida, a grandeza da oportunidade da encarnação terrena, a valorização da vida humana. Então, ela começa, né, tipo o André Luiz, nesse processo de autodescobrimento das suas potencialidades divinas que existem em todos nós. Então, até que depois de muito tempo também, é dado a ela visitar a sua família, visitar o seu marido e o seu filho. E outro choque, com a desencarnação dela, o marido se casou justamente com aquela pessoa que no começo ele se sentia enamorado. Então, ela fortalece naquele momento o ódio por aquela mulher. E aí recebe, né, continua recebendo no mundo espiritual, que as leis são de justiça, mas são amorosas, né? Ao culpado realmente fica essa consciência de culpa, mas as leis possibilitam que nós possamos refazer a nossa caminhada. É permitido a ela ir em outras visitas ao lar, e ela percebe o quanto aquela mulher faz bem ao filho dela. E ela diz: por amor ao meu filho, eu a aceitei e hoje até a amo, porque ela faz muito bem para o meu filho. E meu marido também está muito feliz com ela. E eu fui uma covarde moral, em que poderia ter salvado a sua relação através do diálogo, através da compreensão, e legou para sua família um triste fim, uma decepção e um sofrimento muito grande. Então, a gente percebe, e a doutrina nos esclarece em relação a isso, que o suicídio não te leva a lugar nenhum que não seja o sofrimento. Que o desejo de encontrar as pessoas amadas, o filho que se foi, a mãe, o pai, de esquecer a desilusão, a decepção, são enganos. Porque nós somos espíritos imortais e nós não esquecemos nada. Nós estamos aqui justamente para aprender
a lidar com as situações difíceis, aprender a compreender que a verdadeira vida não é a vida terrena, que nós estamos aqui de passagem e que essa passagem é absolutamente valorosa para cada um de nós, porque ela vai nos possibilitar a essa vida eterna, a essa felicidade, a essa perfeição que é o objetivo da criação, ao nos criar lá simples e ignorantes. E nesse processo de evolução, nós vamos avançando etapas e etapas, até chegar à condição do ser inteligente, à condição de espírito. E como espírito, ter a possibilidade de usar a sua vontade, a sua liberdade de escolha. Então fica para nós a responsabilidade de fazer o melhor da nossa existência material, de fazer o melhor do compromisso que nós assumimos perante a nossa e a consciência divina. Porque qual pai que quer ver o seu filho sofrendo? Qual pai que estimula os seus filhos a cometerem crimes e erros, a não ser que se enquadre nessa loucura pelo poder? Então a gente percebe que se nós, humanos que ainda somos, queremos o melhor para os nossos, que dirá Deus em relação a cada um de nós? E aí, quando sofremos, pensamos, Deus não está olhando por mim, porque isso foi me acontecer, porque as coisas chegaram a esse ponto. É porque nós não entendemos o sentido da vida. Nós não entendemos que a morte não existe e não é uma opção para o espírito. O que nós ainda encaramos por morte é a transformação. E esse capítulo 5, que é o capítulo das nossas aflições, nós vamos ver lá sempre a orientação para que nós não visemos a vida material. Porque existe um objetivo para tudo isso. Existe uma felicidade, mas a verdadeira felicidade que nós vamos alcançar. Então, naturalmente, quando nossa consciência traz em germe essas leis, ela é a lei de amor e de justiça. E esse capítulo 5 oferece para nós, como os outros também, a visão desse esclarecimento que é a vida futura. O que eu não consigo conquistar hoje, eu conquisto na próxima. Então, o que a nossa amiga estava lá na loja falando, eu não sei por que esse afã dos pais de levarem os seus filhos a esse processo
de desgaste físico e mental, para que ele, no momento de sintonia, de desespero e de sintonia com forças negativas, ele tome uma atitude, uma decisão dessa, tão dolorosa, de fugir de todos esses problemas. Até hoje, a família do sobrinho dessa amiga não sabe por que ele fez aquilo. A polícia chamou todo mundo, os amigos, os colegas, levou computador, levou celular, e nada que pudesse justificar uma atitude tão agressiva. Então, essa família vive com a dor, mas a dor de consciência também. O que será que eu fiz que não deu certo? Onde foi que ele mostrou os sinais que ele não estava vendo, que ele não estava bem e nós não vimos? Então é essa atenção que a gente precisa ter. Mas vejam bem, se nós não encontrarmos os sinais dentro de nós e não conseguirmos identificar esses sinais em nós para correção do que é equivocado, como nós vamos ter condição de ver no outro os sinais dele? E às vezes eu me pergunto, como essa mãe não viu que esse menino estava em depressão? E aí nós fomos lá, né, na internet, esse recurso maravilhoso, e vimos uma pesquisa de uma médica cientista trabalhando com crianças de 4 a 12 anos, para ver o desenvolvimento desse processo de depressão, porque isso se mostra muito cedo. E o que se concluiu? Se concluiu que a criança que desde cedo valoriza os bens materiais, o poder e a beleza, são mais suscetíveis de deprimir enquanto criança, enquanto jovem e enquanto adulto. E a pesquisa mostra que a maioria dessas 400 e poucas crianças trabalhadas na pesquisa são suscetíveis de depressão. Um percentual, ainda pequeno, já estava deprimido. E outros, a maioria, tinha grandes chances de chegar à depressão. E isso poderia levar a esse final infeliz de fuga, que é o suicídio. Então, a gente percebe que o espírito, ele tem um papel muito importante na existência física. Ele precisa ser orientado, ainda criança, a valorizar o que é certo, a valorizar realmente o que é importante. Então, por mais que a gente queira o melhor para os nossos filhos, ele tem limitações, ele tem capacidade e ele tem limitação. É lindo
a gente vê uma competição. É lindo a gente ver as crianças e os jovens competindo. A gente vê um PAN, umas Olimpíadas, um Parapan. É lindo. É a criatura humana superando os seus próprios limites. É maravilhoso. Nós assistimos lá em casa o Parapan. Então, a gente percebe que aqueles atletas, quando se jogam na água para competir no nado, ele vai competir com quem tem 2 braços. E ele só tem um cotoquinho. Gente, ele está ali para se superar. E chegar ali, nessa consciência do que eu posso e do que eu quero, já é muito importante para ele. Então, a medalha é só consequência. Não é o objetivo. E isso, para nós, é muito importante. A vida é para ser vivida de forma plena, para que a gente possa realmente alcançar a nossa tranquilidade emocional, psíquica. Nós estamos aqui para vencer isso. E a cada batalha, a cada encarnação, a cada tarefa, a gente sai melhor. A gente vai sutilizando as nossas potencialidades. A gente vai sutilizando o nosso objetivo. Então, a gente vai vencendo as barreiras materiais e a gente vai amadurecendo o ser espiritual que nós somos. Então, essa trajetória, ela é de trabalho, ela é realmente de renúncia. Não é uma tarefa que a gente vá abraçar, vá lutar, vai conquistar e vencer numa única oportunidade. A gente precisa dessa visão da vida futura. Sem isso, os ensinamentos do Cristo não teriam nenhum valor. Porque os ensinamentos dele é de esperança, é de trabalho e é de fé. Nós estamos com uma amiga no nosso grupo que depois de 6, 8 meses que ela fez o check-up dela, fez todos os exames, começou a se sentir indisposta. É alguma coisa, é alguma coisa. Vamos fazer um exame, vamos fazer uma ultra do abdômen. E descobriu o seu abdômen todo tomado já pelo câncer. Ela é do nosso grupo. Então, naturalmente, que o choque é muito grande. E foram as sessões de quimioterapias fortíssimas, porque ela tem 47, 48 anos, o médico saudável, dizia que ela podia suportar uma carga grande. Então, aquele tratamento conseguiu reverter alguma coisa. Mas fez a cirurgia, limpou, tirou quase tudo. Isso foi em março. Quando fez, agora, no mês de agosto, uma ressonância novamente, viu que ainda tem lá os pontos, ainda insistindo e persistindo. E ela fala: eu já não tenho mais medo. Eu estou agora nas mãos de Deus. O que Ele quiser e o que Ele achar que é melhor para mim, eu vou aceitar. Eu só não posso perder a minha fé. Porque eu sei que eu não vou morrer. Eu sei que mesmo
que eu não esteja aqui presente com meu filho, que só tem 16 anos, eu vou estar junto dele no mundo espiritual. Então, essa certeza me dá uma tranquilidade para eu não enlouquecer. E é justamente essa loucura que nós estamos estudando. Tenho outra amiga com seu filho de 32 anos, que já desde muito cedo apresentava algum quê pequeno ainda de disfunção, mas tinha, e que ela persistentemente estudou com ele, trabalhou com ele, e ele passou muito inteligente. Ele passou em 4 concursos da prefeitura, e hoje funcionário da prefeitura. De um dia para o outro, ele resolveu que não ia mais trabalhar, que ele não concordava com a política do funcionalismo público e que ele não aceitava que pessoas que sabiam menos do que ele e que eram menos inteligentes do que ele podia ter um cargo e ele não. E olha, ele não entrou como especial, ele passou nos concursos mesmo, como qualquer um de nós. E ele não se conformava com isso. Então, um belo dia, não vou mais. E ficou em casa, trancado no quarto dele, porque eles eles moravam juntos, mas as coisas estavam tomando um rumo, porque ele se torna agressivo. Então, uma vez ela chamou a polícia foi lá, botou ele no espaço dele lá em cima, e ela aqui embaixo que falou, melhor assim, para não chegar a uma consequência trágica. E aí ele ficou lá, e ela aqui embaixo, com um relacionamento difícil, e ele abandonou e ficava trancado no quarto o tempo todo. A prefeitura até então, pagando o salário dele, sem saber, até que deu tempo, abriu-se um processo administrativo, foi enviado vários telegramas, e ele não compareceu a nenhum, ele rasgava todos. E eu fui lá, porque ele cresceu na casa espírita com meus filhos, apesar de nunca ter se envolvido com a religião, que ele sempre se dizia um anticristo, que ele não aceitava essas coisas de religião, mas a mãe levava aquele esforço todo. Então, eu vi pequeno. E aí eu fui lá conversar com ele, com a minha irmã, e ele dizia, podem ficar tranquilas, porque eles não vão me tirar o meu salário, e eu não vou voltar mais. Apagava todas as luzes da casa. Quando era de dia, ele fechava todas as cortinas e vivia no escuro, no computador e no celular. Um processo obsessivo, bastante claro para nós. E ele dizia, não se preocupa, isso não vai dar em nada. E a mãe, no desespero, buscou ajuda, buscou recurso, e o próprio trabalho o recolheu e o levou a uma internação no hospital psiquiátrico. E ele é um desafio para os médicos, porque ele se comporta de forma absolutamente normal. E quando se pergunta sobre o trabalho dele, ele responde que está de licença-prêmio.
E aí, quando os médicos dizem, mas nós verificamos, você não está em licença-prêmio, eu disse, mas eu não estou indo trabalhar porque eles não estão pagando meu salário, a prefeitura está muito ruim de dinheiro. E aí os médicos sabem que isso tudo não é a realidade, mas que ele dissimula muito bem. E que não tem ainda um diagnóstico para ele, que a princípio seria uma esquizofrenia, onde ele não perde totalmente a razão, mas também não tem controle dos seus atos. Então, hoje nós vemos, né, aquele que nós conhecemos ainda criança, numa condição adulta, e identificamos essa loucura, porque, e ele dizia, sempre desde muito novo, que a religião não leva ninguém a lugar nenhum. E que ele estava ali porque a mãe dele o levava, porque ele não queria estar ali. Então, é a opção do espírito. É o livre-arbítrio dele. Então, fica muito difícil para qualquer um que queira ajudar, se a criatura não se ajuda. E a doutrina é esse leque maravilhoso de oportunidades que ela não te cura, ela não te torna puro, ela não te eleva. Mas como a doutrina do Cristo, ela te mostra caminhos em que você pode seguir e alcançar a plenitude. E não existe plenitude maior do que a nossa consciência tranquila. Se é lá na consciência que está inserida as leis de Deus, é na nossa consciência que está a solução para todos os nossos problemas. E que tem também o estímulo para todas as nossas conquistas. Então, nós somos esses seres espirituais, temporariamente, no corpo físico, no mundo terreno, em busca desse sentido da vida. Porque a doutrina nos informa que nós temos muitas existências, mas uma só vida. E ela não se interrompe em momento nenhum. Então, ninguém vai dormir malzinho e acordar bonzinho, porque essa vida não se interrompe. Então, como a natureza não dá salto, nós precisamos do tempo e das reencarnações para que possamos aquilatar os nossos valores morais. E nós não conseguimos isso sozinho, sem um guia e sem um modelo. Então, nada melhor para nós do que seguirmos o nosso Mestre Jesus, que também a doutrina nos informa que nunca nos foi oferecido alguém com tamanha moralidade que nem ele. Então, não importa o tamanho do problema, importa o tamanho da fé em Deus e da confiança que nós temos em nós mesmos para superar as dificuldades. Porque se não existisse um amanhã, Deus não teria nos criado. E como tudo que Ele criou, o objetivo é a perfeição,
Nós não estamos aqui sendo guiados nem coordenados por um acaso. Nós estamos aqui com o objetivo de evoluir, com o objetivo de sermos felizes. Não essa felicidade corruptível, material e passageira, mas a felicidade da consciência tranquila, dos deveres cumpridos, das leis de Deus que estão escritas na nossa consciência. Que Jesus nos abençoe.